presença de Deus e oração mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque temos o privilégio de ouvirmos a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Senhor Deus, esse é o meio que o Senhor nos deu, ordinário, e é por meio da pregação, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor fala à Tua igreja e conduz o Teu povo. Tem misericórdia de mim, misericórdia do Teu povo, para que a Tua voz, somente a Tua voz, se faça ouvir. E que hoje possamos, ó Deus, ter um encontro com o capitão da guarda do exército do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto de Josué, a última sessão, ele tem alguns aspectos que nos chamam a atenção pelo fato dele ser uma história que aparentemente não tem muita relação com o que antecede nem o que vai adiante dele. Por isso que muitos estudiosos vão buscar de alguma maneira trazer a conexão existente entre os versos anteriores e os posteriores. Por exemplo, é certo que o que passa a acontecer no capítulo 6, do verso 1 ao 5, alguém, por exemplo, vai afirmar que essa sessão ela está dando explicação para essa história que acaba de ser narrada. Então seria assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor. Aqui esse Senhor, que é aquele que se apresenta nos versos 12, especificamente nos versos 13 até o verso 15, esse Senhor é o capitão da guarda. No primeiro momento, o que nós vamos encontrar, irmãos, é que nesse encontro entre Josué e o capitão da guarda, que nós vamos saber quem é na sequência do texto, ele ocorre imediatamente após a celebração da circuncisão e da Páscoa. Então, eu tenho nos versos anteriores a circuncisão e a Páscoa sendo celebrada, isto é, as ordenanças de Deus, e no verso seguinte eu tenho o Senhor dando as regras de como seria a invasão de Jericó, como Jericó seria tomada e quais as regras que seriam dadas. Mas aqui somente ele apenas se apresenta a ele não dá estratégia, ele não diz o que ele deve fazer, ele apenas diz quem ele é, e isso gera a adoração. Como é interessante você ver, imediatamente após a celebração das ordenanças, irmãos, a Páscoa e a circuncisão, Deus se fez conhecido dele. Matthew Henry, comentando essa parte, diz: preste atenção nisso, diz ele. Nós podemos esperar descobrir a graça divina quando nós somos encontrados no caminho das nossas obrigações e exercemos as obrigações com diligência e sinceridade, porque sabemos que são santas ordenanças. O que nós esperamos, irmãos, quando nós chegamos na casa de Deus para cultuá-lo? Quem eu desejo me encontrar? Com quem eu desejo ver? E aqui você vai perceber, irmãos, o texto, o Senhor se dando a conhecer a Josué imediatamente após as ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor, a pregação da palavra. Exatamente isso que eu devo esperar. Você não sabe o dia que o céu vai romper e a graça do Senhor será derramada sobre nós.
por que você se ausenta das suas tarefas, dos seus afazeres no culto ao Senhor? O que é que você espera receber ou conhecer fora daquilo que Deus te deu para fazer? É exatamente agora que isso vai acontecer. Mas outro elemento interessante que esse texto nos ajuda a perceber, irmãos, é que onde foi que Josué teve essa visão? Em que lugar ele teve essa visão? O verso 13 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Josué estava literalmente, irmãos, contemplando aquilo que seria tomado, Jericó. Ele ainda não havia tomado a cidade não havia sido sitiada ainda. Havia expectativa para isso. Havia uma ordem e eles já haviam atravessado o Rio Jordão e agora eles estão olhando para a cidade de Jericó. Parece que ele estava sozinho. Parece que ele estava não temia. Parece que ele estava certo de que aquele era o caminho que ele deveria trilhar. Ele estava seguro da proteção de Deus. Quem sabe ele estava orando, meditando, pensando naquilo que o Senhor faria. Ou talvez, quem sabe, irmãos, ele estava apenas olhando para a cidade, olhando as fortificações e pensando como atacá-la. Ele era o general. Quem sabe ele estava fazendo isso? Ele estava pensando naquilo que ia acontecer. Você sabe que nessa tarefa de servir ao Senhor, nós temos que ter alguns conceitos claros diante dos nossos olhos. É agora que o Senhor se revela a ele. Ele estava a serviço do reino quando apareceu aquele que ia socorrê-lo. Ele estava meditando naquilo que Deus mandou ele fazer, quando apareceu aquele que ia fazê-lo operar, realizar o que lhe fora ordenado. A lei socorre aquele que está no turno do trabalho, não aqueles que dormem. Josué era aquele que iria conduzir o povo, e já era claro, o Senhor tinha dito isso, ele veio substituir Moisés para esse fim. Então ele conhece aquele que era maior do que ele, ele conhece aquele que era mais poderoso do que ele. O Senhor tinha dito para ele: vai, e aonde você colocar a planta do seu pé, pertence a você. Agora preste atenção nisso. Faz o que a lei diz, não se aparta nem para a direita nem para a esquerda, segue segundo as Escrituras. E ele se apresenta ali, no seu trabalho, ele conhece o que de fato, aquele que de fato iria conduzi-los à terra prometida. Irmãos, como isso é importante, o Salmo chega a dizer isso, o salmista diz: em vão vigia a sentinela, se o Senhor não vigiar, se o Senhor não estiver vigiando a cidade, em vão vigia a sentinela. Ora, mas o sentinela aguarda o grande que protege o seu povo. Se nós estamos protegendo a cidade, protege a cidade aquele que espera no protetor. É o auxílio da sua vocação, é o poder para fazer o que você foi chamado para fazer. Você é pai, tarefa difícil educar filhos. Eu preciso do Pai eterno para me auxiliar.
Você é filho e você precisa obedecer. Eu preciso do Filho de Deus, do Deus Altíssimo, para ser aquele que vai me socorrer na minha necessidade. Nós precisamos do Senhor para cumprir aquilo que Ele nos deu para fazer. O generalíssimo se apresenta diante do general, o Todo-Poderoso se apresenta diante daquele que foi ordenado fazer, e ele vai socorrê-lo, e ele vai adiante dele. Mas não apenas isso, o texto também nos ensina, irmãos, a aparência daquilo que está no texto. Imagina que Josué, normalmente, ele está aqui cheio de pensamentos, cheio de ideias. Veja a expressão do texto, ele olhou para cima. Que expressão interessante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Isso não é, irmãos, isso não é uma mera informação. Por exemplo, lá no texto de Gênesis, no capítulo 13, quando Abraão e Ló se apartam, a manifestação da visão de ambos é riquíssima. Primeiro, o texto diz que quando Abraão se aproxima de Ló, dizendo: olha, por favor, não vamos brigar entre nós, nós somos ricos e temos gado, não há por que estarmos em atritos por causa disso. Escolhe o caminho que você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. Você escolhe e depois eu digo para onde eu vou. E o texto diz que Ló, irmãos, olhando, diz o texto sagrado, viu o vale, que na realidade era Sodoma e Gomorra, e disse: que lugar extraordinário, terra que mana leite e mel, parece o Éden. O texto diz assim: parece o Éden. Aí o Senhor volta e chama Abraão e diz: agora levanta os olhos e vê. Para onde os teus olhos chegarem, tudo pertence a ti. Toda a terra é tua. Por que Josué está com esse olhar? Olhando para baixo, o texto diz: levantou os olhos. A introspecção naquilo que ele vai fazer, a certeza da dureza do seu trabalho. Mas uma coisa ainda nos chama a atenção. Você lembra do texto lá de Lucas, no capítulo 18, verso 9 em diante, da parábola do publicano e do fariseu que sobem ao templo para orar, e o publicano, distintamente do fariseu, que orava de si para si mesmo, o publicano, diz o texto, não conseguia levantar os olhos, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Essa é outra postura. Naquele contexto, Josué está diante dele, daquele que se apresenta, e a distância é mínima, mas ele foi obrigado, irmãos, a levantar os olhos, Ele parecia um homem, mas um homem considerável, que ele teve que prestar atenção e falar sobre as suas características. Nós temos razões aqui no texto inequívocas para afirmar que o homem era o Filho de Deus, a palavra eterna, aquele que
assumiu a natureza humana depois por toda a eternidade. É por isso que, irmãos, nós podemos afirmar, Josué deu a ele honra divina e recebeu ordens divinas. Um anjo criado por Deus nunca poderia acontecer isso com ele. Você lembra lá de Apocalipse, quando João, diante do anjo, se curva diante do anjo, o anjo diz: levanta-te, adora somente a Deus. Não poderia ser um anjo criado, precisava ser o Criador de todas as coisas. É por isso que no capítulo 6 de Josué, como lemos no verso 2, ele é chamado de Iavé. Então disse o Senhor, disse Deus. E nesse contexto, Cristo, ele tem a sua espada, como a nossa Bíblia descreve, nua, fora da bainha. Ele aparece diante de Josué com a espada nua, diz o texto. E com isso ele está justificando a guerra. Ele está dizendo: nós estamos prontos para a guerra. E essa guerra não era guerra de homens, era guerra de Deus. E por isso Deus deu a Josué a comissão de matar e de destruir aqueles que se opusessem. A ordem foi dada. O soberano desembainhou a espada. Está proclamada a guerra. E autorizado, irmãos, aos seus súditos a fazerem exatamente o mesmo. A espada estava nas suas mãos. Agora vocês podem marchar. A figura é riquíssima porque estava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Uma espada nua. Você imagina o encorajamento que Josué teve, irmãos. Agora eu sei que o Senhor está conosco. Eles tinham passado o Jordão a pé enxuto. O povo já estava com a alma destruída e aterrorizada. Mas agora Josué é encorajado pela visão que ele tem. Ele está pronto para a guerra. Mas diante desse verso, Josué, ele vai fazer uma pergunta que é intrigante, e mais intrigante é a resposta. A pergunta é: Josué, chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem és tu? Que coragem, não é? Josué perguntar isso. Bem, ainda não estava desvelado claramente quem era, porque Cristo vai se dar a conhecer na sequência. Você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele estava pronto para partir contra aquele homem que parecia poderosíssimo. Mas se você for contra nós, imagina Josué pensando: Golias também o era e caiu. Se você for nosso adversário, você está pronto para sofrer as consequências. Quem é você? A presença desse homem, irmãos, levou Josué a fazer tal pergunta, e Josué havia recebido da parte de Deus essa ordem
ser forte e corajoso. Não temas. E ele não temeu. A preocupação dele era com o povo e com a causa. Ele estava convicto, irmãos, de que o Senhor havia entregue aquela terra a Israel. E ele iria enfrentar esse homem. E ele precisava saber: você é um amigo nosso ou você é inimigo? Quem é você? Quem é você? Isso faz com que ainda na sequência você aprenda uma coisa, irmãos: não existe espaço para admitirmos neutralidade na causa do Senhor. Ou você é nosso, ou você é inimigo. Não há uma outra possibilidade. É essa a realidade entre israelitas e cananeus. É essa a realidade entre Cristo e Belzebu. É essa a realidade que Jesus ensina no Evangelho: vocês não podem servir a dois senhores. Você está do nosso lado ou contra nós. A quem você serve? Não há espaço para neutralidade no serviço do Senhor. Mas ainda na sequência do texto, no verso 14, a resposta é mais intrigante ainda. Veja, respondeu ele: não. Veja, a pergunta não cabia aparentemente uma resposta dessa. É engraçado que isso, quando na aula de hebraico, no seminário, esse é um dos textos que a gente sempre procura mostrar como é difícil interpretar um verso como esse, porque a resposta ela nega as duas coisas. Quem é você? És do nosso ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não. Aí ele passa a dizer: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele chega agora para ser a proteção e a segurança do povo. Ele é chamado o capitão da guarda do exército do Senhor. O que ele está dizendo aqui é simples, irmãos, aparentemente simples. Eu não sou nenhum nem outro. Eu sou o capitão da guarda do exército do Senhor. Eu não vim para lutar no meio de vocês, eu vim para guiá-los. Eu sou o capitão da guarda. Sou eu que conduzo. É por isso que provavelmente o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 10, chama a Cristo o capitão da nossa salvação. Quando usa a imagem, posteriormente, até mesmo de um navio que está a ponto de naufragar. Ele é o capitão da nossa salvação. O Senhor é o líder, é o mandatário, é o Senhor soberano. E não poderia haver vitória se ele não fosse à frente. Ele vem para rever, para passar a vista, para analisar as tropas, para animá-las, para dar a ela o que é necessário para que eles possam ir para a guerra. Eu lembro dos filmes que eu sempre gosto dos filmes épicos, eu sempre gosto de assistir, e principalmente os filmes quando você vai ter a guerra e um indivíduo ele assume o comando do exército e eles estão em número inferior, é sempre mais ou menos assim, e ele passa a cavalo, marchando, indo e vindo diante do exército, fazendo um discurso, e aqueles discursos são, para mim, espetaculares. E um deles disse:
quando a Escócia estava lutando pela libertação, ele disse: não, para que viver se não formos livres? Para que viver se não formos livres? E aí eles partem para cima do exército, e a história é espetacular, e os detalhes são espetaculares, mas o que chama a atenção é, você imagina o capitão da guarda dizendo àquele povo: lembra do que o Senhor fez por meio de Moisés, de como arrancou vocês da mão do Egito com braço estendido e mão poderosa. Lembra de como ele esmagou diante dos seus olhos Faraó e seu exército. Lembra como ele trouxe vocês pelo deserto e como vocês não sucumbiram. Lembra do que ele tem feito por vocês. Olha para o que aguarda vocês, para o futuro, para a terra prometida. Avante, marchem, lutem, enfrentem os seus inimigos. Não fiquem parados. E o capitão marcha e vai à frente deles. Esse capitão lá na frente vai dizer para os súditos: essas coisas eu tenho dito a vocês para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas lembrem-se, eu venci o mundo. O capitão disse: eu fui à frente, eu morri e ressuscitei, o pecado nunca teve nada comigo, eu sou capitão, e veja onde eu estou, lá na glória. Esse é o caminho que vocês vão trilhar. E esse é o caminho que vocês devem trilhar. A vitória do povo de Deus está posta, irmãos. E esse capitão, que é Cristo, se revela a ele. E o que exatamente Josué faz diante dessa revelação? Preste atenção nos versos 14. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu acabei de chegar. Eu vim para conduzi-los. Mas na sequência, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a meu servo? Foi desvelado o capitão. Prostrou e o adorou. Não há uma disputa nesse texto. Uma disputa da parte do capitão da guarda do Senhor, dizendo: levanta-te, porque você deve adorar a Deus. Não, ele recebe a adoração, e ele recebe de fato, como está no texto, a ponto dele responder a ele o que ele deveria fazer. Diga-me o que eu tenho de fazer, mostra-me o que eu preciso fazer. Ele vai responder, irmãos. Você vai ser visto da seguinte maneira no texto: a fundação de toda obediência aceitável pelo Senhor, é manifestada na nossa dedicação como servos de Jesus Cristo. A primeira grande manifestação é essa. Veja, irmãos, o que diz meu Senhor ao seu servo. Essa é a primeira e mais profunda transformação. Ele se coloca como servo dele.
ele está ali diante de Cristo, ele reconhece Ele como Senhor, e ele se coloca debaixo do seu comando. Cristo é o seu capitão, e ele é o soldado debaixo da autoridade desse capitão. Ele é aquele que governa debaixo do governo de Cristo. A pergunta é clara: o que diz o meu Senhor? Eu quero saber o que o Senhor tem para me ensinar, o que o Senhor tem para me dizer. Mostra-me a tua vontade. Você sabe quem são aqueles irmãos que estão prontos para liderar, para comandar? São aqueles que estão prontos para obedecer. Não pense que o seu filho é desobediente e você diz assim: esse menino vai ser um líder. Vai ser um péssimo líder. Se você não sabe obedecer, você não está pronto para liderar. Você não está pronto para liderar. Josué vai guiar o povo, mas o seu coração é inequívoco em dizer: o que diz o meu Senhor ao seu servo? O que diz o meu Senhor ao seu servo? A expressão de reverência que o capitão divino requereu de Josué foi essa, o verso 15. Ele diz assim, apenas o verso 15, irmãos, ele diz: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí o texto termina: e fez Josué assim. A única coisa que eu te peço é isso: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você se encontra é terra santa. Como a glória dessa verdade enriquece esse texto, irmãos. Como é glorioso esse texto. Porque normalmente nós estamos mais afeitos a receber direção do que nos relacionarmos com um líder. Nós queremos muito mais saber o que ele tem para dizer do que me relacionar com ele. A primeira coisa que o Senhor está dizendo é: você precisa saber quem é quem te guia. É o teu Senhor e tu és servo. Essa é a primeira e mais profunda transformação. Eu não vou obedecer se eu não olhar para o meu Senhor e me ver como servo dele. Essa é a primeira e a mais profunda transformação. É por isso que nós temos dificuldade de fazer o que é para ser feito, de obedecer às ordens do Senhor como Ele manda, porque nós somos senhores de nós mesmos, porque nós governamos a nossa própria vida, porque nós fazemos o que nós queremos. Josué, aquele que ia guiar Israel, disse: fala, Senhor, ao teu servo, me diz, Senhor, o que eu tenho de fazer, e eu farei. E a segunda coisa importante é, ele não diz: agora vai afiar a tua espada, prepara para a guerra. Ele disse: reconhece que onde eu estou, ali a santidade. Você lembra que assim começou o chamado de Moisés, na sarça ardente. Então se ouviu: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora, na conclusão, na entrada na terra prometida, ele ouve a mesma coisa. Agora Josué, a mesma coisa. Ele diz: tira as sandálias dos pés.
Nós somos acostumados, irmãos, a dizer às pessoas que nós temos grande afeição, de que nós amamos o chão que ela pisa. Josué mostra reverência à pessoa divina. Ele diz: o chão que você pisa é santo. Como é requerido de nós, irmãos, aproximarmos dele de modo solene. Quando nós nos achegamos às ordenanças divinas, no culto, na ceia, no batismo, na santa convocação, nós ouvimos: o Senhor está no nosso meio. Não é apenas tira as sandálias dos pés, não. Abandona os teus pecados. Porque onde o Senhor está, ali é terra santa. Ali é terra santa. A presença de Deus torna o coração de Josué sensível. Agora, ele está pronto para receber as instruções que vão ser dadas do verso 1 ao 5 do capítulo 6. Você vai fazer assim para tomar posse da terra. Perceba que as instruções vieram depois. Agora é o reconhecimento de que Ele é o Senhor e nós somos seu servo. Igreja do Senhor, a narrativa analisada hoje na palavra de Deus nos mostra a importância que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos dar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo naquilo que Ele nos deu para se revelar. Procure encontrá-lo naquilo que Ele se deu a conhecer, na palavra, na adoração, no culto, e espere conhecê-lo. E ainda assim, conhecendo, não queira simplesmente saber o que você vai fazer, mas saber diante de quem você está. Eu estou diante do santo e poderoso Deus. Tira as sandálias dos teus pés. Deixa eu encerrar dizendo, irmãos, foi assim, exatamente assim que aconteceu com Isaías. Antes de dele responder a pergunta divina: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Antes disso, ele contemplou a glória de Deus e teve os seus pecados perdoados. E então ele ouviu o que deveria fazer. É isso que o Senhor requer de nós hoje. Quem é o Deus que você serve? O que você procura encontrar quando vem adorar o Senhor? Quem você anseia ver? Essa resposta mudará completamente o destino da sua vida. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, sermos desafiados, ó Deus, a vivermos para a Tua glória em santidade e conhecendo ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração completamente submetidos a Ti. E que o conhecimento do Senhor nos faça viver como servos de fato, reconhecendo o Teu senhorio e sabendo como o Senhor tem cuidado de nós. Tem piedade da vida da Tua igreja, Senhor, e ensina-nos a conhecendo ao Senhor, servi-lo
conforme o Senhor requer na sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.